Mas até que eu gostei do resultado. O que vocês acharam? Mas assim? Assim? Bom, gente, voltei a ressuscitar o meu canal no YouTube. Porque a vida tá difícil. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa diferente. E eu sempre tive essa ideia de fazer casos reais com maquiagem, que tem gente que já faz isso mesmo na internet, eu vi que deu certo. Eu quero tentar fazer de um jeito que seja uma conversa, uma fofoca, alguma coisa assim, sabe? Eu não quero fazer como se eu estivesse fazendo um documentário, prestando informações a ponto de mudar a dicção da voz. Lembra do... então eu vou tentar fazer assim. Mas o que era a minha ideia inicial? Era que eu queria fazer de dia, com ring light, tudo super claro, né? Pra dar pra ver bem a maquiagem e tal. Mas, minha cara, cheia de olheira. Eu queria num horário daquele jeito que eu falei, que não tivesse ninguém em casa, que não tivesse barulho. E aí eu falei, vai ser impossível, porque sempre tem gente de casa aqui, sempre tem gente aqui em casa de dia, o dia inteiro, sempre tem muito barulho, barulho na rua, barulho em tudo quanto é lugar. Então aqui eu consigo fazer. Esse aqui vai ser vídeo longo. Eu vou tentar fazer uma voz assim, mas pode ser que conforme eu me empolgue, eu comece a gritar. Falar alto, rir alto. Mas eu acho que legal dar esse ar meio horinha de dormir, beleza? Por quê? Porque aí vocês podem ouvir quando vocês dormem. E é legal, porque eu escuto um monte dessas histórias de true crime dormindo. E eu dando neném pra mim. Mas enfim, tá bom, não importa, come torta. Nobody is there. Eu vou pôr aqui minha tiarinha. Ai, que linda ela. Aí eu tô aqui com o meu caderninho, as minhas anotações. Eu acho que ler fica muito artificial, mas é claro que tem hora que eu vou ler pra pegar informação. Acho que vou começar pelo olho, gente, porque eu não consigo. Eu acho ótimo quem começa maquiagem pela base e aí faz um olho super colorido e não mancha nada aqui embaixo. Eu não consigo, eu vou ter que fazer o olho primeiro. E outra coisa que eu queria falar, que eu não sei o que eu vou fazer aqui não é nada profissional, é assim, vou confiando no processo, entendeu? Que ficar, ficou. Mas eu vou tentar fazer algo bem legal, colorido. Dentro do que eu enxergar aqui, porque tá escurinho. Vou usar esse moletom. Super tecnologias que eu tenho aqui, gente. Um moletom de apoio, é sobre. Então tá, o caso é de Dennis Nielsen, um serial killer da década de 70, 80 na Inglaterra. Mas primeiro a gente tem que fazer um pequeno histórico da vida dele, certo? Bom, a mãe dele era uma cidadezinha lá no nordeste da Escócia. Numa cidadezinha que eu não sei o nome, deixa eu ver se eu anotei o nome. Era uma vila de pescadores, foi isso que eu anotei. Uma vila de pescadores no nordeste da Escócia. O nome dela era Elizabeth, tá? E aí ela se casou com um soldado, ex-soldado, Olaf. Olaf, abraços quentinhos. Ele deu um abraço muito quentinho nela e eles geraram o Dennis. Só que logo depois do nascimento do Dennis, eles falaram, acho que seus abraços não estão assim tão bons. Então, vamos separar? Vamos. E aí o que acontece? Eles passam a morar com a avó, tá? E diz que o Dennis era muito solitário. Ele tinha dificuldade de fazer amigos, até porque ele se sentia muito entediado. Ai, tem uma formiga aqui. Então ele se sentia muito entediado ao redor das pessoas. Tipo, as pessoas não eram interessantes pra eles. Então ele já tinha esse, né, tipo de comportamento. Que coitado, já era dele, nasceu assim, né? Aí por conta disso, coitado, achava ele... se eu tô contando a história, eu não tô fazendo a maquiagem. Pelo visto, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. De fato, não consigo. Vou usar, não tem base, lembrei. Porque eu não estou na minha casa. Será que eu consigo contar uma história fazendo maquiagem? Porque eu sempre fui aquela pessoa que faz maquiagem e precisa ficar quieta. Se alguém falar comigo, eu já fico perdida. Né? Mas eu vou tentar, porque tudo que é novo é bem-vindo, né? Ok, então aí ele tinha dificuldade, achavam ele esquisito. E o que acontece pra piorar essa situação? A mãe dele casou. Né? Porque a vida segue, né?
as páginas da vida viram, ela casou. E naquela época, não tinha muito o que fazer. Era muito comum ter muitos filhos. Ela teve mais 6 cria. 6 neném. Aí, nossa, foda que falar muito aí é chato, né? Mas, gente, eu vou aprendendo conforme eu for contando a ter umas, tipo, conjunções melhores. Então aí ele já recebia menos ainda atenção. E vamos ser sinceros, eu já vou fazer o parênteses aqui, eu acho que eu ia fazer esse parênteses mais pra frente, mas eu já vou fazer agora. Dependendo da cultura e da época em que essa cultura está estabelecida, as relações amorosas, intrafamiliares, elas são menos intensas ou mais intensas. Tipo, o brasileiro é muito intenso, é muito carinhoso, a gente se importa muito, ainda mais, tipo, hoje em dia, né? Mas eu acho que das nossas gerações, anos 80, 90 pra cá, a gente vem se importando mais. E quanto mais filhos e mais pobre, precárias condições, menos informações e mais antiga eram a sociedade, a cultura, é um pouco mais fácil de entender que não havia tanto apego emocional. Era normal o filho morrer, era normal não durar muito tempo, repetir a mesma coisa com outras palavras, mas vocês entendem? Então, digamos que ser frio era o corriqueiro nesses lugares, eu imagino, sabe? Então você já não dava tanta atenção pros filhos, aí tem muitos filhos, aí você meio que não tá nem aí com ninguém. Porque pelo visto era assim lá na casa dele, mas eu já observei em outras leituras, casos, coisas que esse tipo de convivência, de comportamento era o normal, era o comum, né? Mas enfim, então isso eu acredito que ajudou muito a formar a personalidade do David. Uma pessoa que ele amava de paixão era o avô dele, e o avô dele era pescador. E os pescadores ficam, né, até hoje, meses mar adentro pra pescar uma cota de seja lá que espécie de peixe que é o desejado, que eles pescam ali. E ali no Mar do Norte é um mar muito bravo, né, até hoje é. E assim, você pode voltar em um dia, porque tá repleto de peixes, tá dando sorte de pegar, ou você pode levar semanas, meses em alto mar mesmo, porque você tem que atingir a cota de venda, né, e pagar todo mundo e tal. Olha, gente, tá acusando que a bateria tá fraca, então eu vou pôr essa bateria pra carregar, pode ser que eu não nem termine hoje, termine outro dia, mas eu vou tentar criar esse mesmo climinha. Tá ok, tava tão legal. Porque não vai carregar em uma hora, inclusive, eu não sei se eu vou fazer isso mesmo. Então, ok, voltamos. Estou com blusa diferente, como vocês podem ver, porque hoje é outro dia. E ontem eu estava de pijama, né? Porque minha bateria acabou. Sabe que eu me dei conta que eu disse que eu não ia fazer a pele primeiro, sendo que eu fiz o corretivo primeiro. Meu Deus. Bom, a única pessoa com quem ele se dava super bem era o avô. E era muito ruim quando o avô ia fazer esses trabalhos bem longe, né? Por muito tempo, aí ele ficava muito tempo sozinho. E aí quando ele voltava era aquela alegria, porque aí eles iam fazer coisas juntos. O avô dele ensinou ele a pescar, ensinou ele a fazer várias coisas que meninos devem fazer, ou trabalhar, o seu ofício, né? Basicamente o avô dele era o único irmão dele, né? Coitado. Não é engraçado, só uma risada desconfortável. Em um belo dia, o David chegando da escola, e aí a mãe dele tá em casa esperando por ele. E aí ele vira e fala assim: David, você quer ver o seu vovô? Aí eu falei, né, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Era pra estar me maquiando e eu não tô. Então a mãe dele chegou, virou e falou assim: vovôzinho, você quer ver seu vovô? Ele tá ali na cozinha. Mano, falou assim: quem que faz isso, velho? Doente. Seu avô querido, que você ama tanto. Pois você não acredita que ele foi lá na cozinha e no meio da mesa, assim, tava o caixote com o corpo, cadáver, no meio da cozinha dele, entendeu? Ali, do avô. Quer dizer, deve ter acontecido algum acidente, morreu em alto mar e mandaram o corpo pra família. Ai, meu pé tá doendo. Enfim, aí diz ele que foi o que influenciou
influenciou ele, né, a cometer todos os crimes, porque foi uma coisa muito chocante da infância dele, que traumatizou muito ele. Enfim, e além disso, né, dele ser muito sozinho, ele nunca teve nenhum contato físico, nunca teve um abraço, nunca recebeu um carinho, que nem eu falei, a mãe dele era daquele jeito. É que assim, é difícil você falar, ai, que dó, ele sofreu muito na infância, quando milhares de outras crianças também passaram pela mesma coisa, né? Então você vê que às vezes já tem uma predisposição, às vezes genética dele, pela raiva, pra ter esse desvio de comportamento. Porque a mãe dele às vezes estava reproduzindo também questões que ela passou, entendeu? Ela não deve também ter crescido num lar muito amoroso. Geralmente você reproduz o que você aprende como noções de amor, de parentalismo, né? De maternidade com seus filhos do que o que você teve. Esses são ciclos familiares. Acho que as condições pelas quais o David passou eram condições muito comuns de se ver em diversos núcleos familiares, que não eram os ideais, mas era o que tinha e, enfim, eles tinham que se virar com isso aí. Ele ainda se isolou mais ainda, ficou muito mais sozinho. Ele também, na adolescência, foi se descobrindo homossexual. Tem fontes que dizem que ele ainda, tipo, molestou o próprio irmão e a própria irmã, porque ele estava experimentando, não sabia o que ele queria na vida, e aí o irmão dele ficava zoando ele depois disso, em público. Então ele foi meio humilhado. Ele só foi socializar de novo, realmente. Ai, gente, faz a maquiagem, Maria, senão você vai ficar contando história. Aí diz que ele... Então ele foi ter mais... se socializar mais depois, né? Com 15 anos. Que aí ele se alistou no exército. E lá ele foi obrigado a socializar mais, porque como recruta, né, cadete, assim, ele teve que dormir naqueles dormitórios, aqueles galpões que ficam uma cama para cada um. Então foi um contato forçado mesmo. Mas aí todos os colegas dele falavam que ele era realmente muito retraído, muito esquisito. E quando ele falava, quando ele omitia a sua humilde opinião, ele era muito grosso. Ele discordava de tudo, ele era o melhor, ele que sabia tudo. Só que no trabalho ele era bom. E no exército ele era bom, então ele foi sendo promovido. E aí que piorou o bagulho. Porque ele passou a fazer bullying, né, com os seus coleguinhas. Tipo, abuso de poder, essas coisas. Então o relacionamento dele no exército não foi muito bom. Ah, tá, isso aqui é importante que eu preciso falar. Então, ele se alistou no exército, mas ele não teve que ir pra nenhum lugar assim perigoso. O trabalho dele era da cozinha. E lá ele aprendeu a ser açougueiro, a despedaçar carninhas, não é mesmo? Mas assim, eu acho que pro talento que ele desenvolveu, eu acho que ele aproveitou pouco desse conhecimento. E nós vamos ver isso, o porquê disso mais pra frente. Olha que bonita essa sombra. Tô sabendo aplicar? Não sei. Confia no processo. Acho que eu não queria essa cor, hein? Até que ele saiu de lá uns anos depois. E é porque acho que acabou, né? Esse negócio de estar listado. E foi morar na Inglaterra. Ele foi morar em Londres. Cidade grande, a cidade mais desenvolvida, mais moderna. O cenário gay tava crescendo, né? Ah, ele pôde abrir as asas, solte suas veras. Aí ele falou, gente, agora que eu vou me acabar. E aí, quando ele se mudou pra lá, tinha um bairro, que era um bairro de bares, né, de festividades, libertinagem, que o cenário gay tava bem forte. E ali era uma região de pegação mesmo, né, jovens sendo jovens. Aí ele falou, ah, não quero isso. Por quê? Apesar dele ter mais liberdade pra ser quem ele era, ele não gostou do negócio de só a pegação, sabe? Ele virou e falou, não, eu sou um menino muito amoroso, tenho muito amor pra dar, eu quero alguém fixo na minha vida. Aí, a essa altura, ele trabalhava como policial, ele pegou emprego como policial, mas ele, uns anos depois, acho que ficou um ano só, ele pegou e se mudou. Foi pra o norte
de Londres, que lá era bem mais tranquilo, sabe, familiar. Aí ele pegou um trabalho como, veja bem, como tipo um auxiliar de trabalhador, tem um nome. Atendimento ao trabalhador. Ele pegou um cargo mais chefe lá, mais senior, né, que chama. Isso era muito bom, porque aí ele conhecia muita gente que precisava de emprego e sozinha. Então, pessoas que são desempregadas e sozinhas. E, geralmente, o público que mais precisa de ajuda do governo são minorias. Então, ele conheceu muitos homossexuais sozinhos, que não tinham ninguém, que tinham fugido de casa, que a família escrachou mesmo pra fora de casa, porque é viado, né? Daí não pode ser da família e ninguém procura. Então, vítimas, assim, perfeitas pra ele. Aí surge a primeira figura, David. David era um cara que não tinha onde morar. Ele falou, não tem onde morar. Ele falou, não, eu vou te ajudar, a gente vai achar um lugar pra você morar, cococó. Eis que ele vai e aluga uma casinha. Aí vocês têm que entender que as casas em Londres são geralmente geminadas, assim, várias, uma grudadinha na outra. Então, muitas vezes não tem jardim. Às vezes, no fundo, tem um jardinzinho com um muro. E as pessoas lá, elas não se metem muito, né, na vida alheia. Eles são muito reservados. Então, assim, né, acho que dá pra você matar pessoas e ninguém se importar muito com isso. Entra David, eles moram juntos por um bom tempo. Só que o que acontece? Qual que é o relato do David? Que ele não deixava ele falar. Mas aí ele ficou muito feliz, porque aí ele tinha um amigo, alguém com quem ele dividia as coisas, que ele podia conversar, só que ele só falava dele. E ele maltratava muito o David. Se você olhar a biografia e pegar os vídeos que ele... isso é uma coisa muito importante. O Dennis, ele gostava muito de falar de si mesmo. Então ele pegava câmeras e gravadores e fazia vídeos, né, esses vídeos caseiros, falando muito, falava sozinho, e ele falava pro David, filmava o David também, as conversas dele com o David. E ele era muito chato com o David, sabe? Ele mandava, ele não queria saber de nada da vida do David, ele só queria falar de si mesmo. Ele era sempre muito rude, tipo, e diminuía o David o tempo inteiro, tipo, você é idiota, você é estúpido, assim você tá ridículo, tipo, me escuta que é sucesso, essas coisas, né? E uma coisa que, claro que tinha que fazer, né? Que ele era vítima da vida, todo mundo era errado com ele, né? Quem arruinava a vida dele eram os outros, não era ele mesmo. Ele não era responsável pelas suas próprias atitudes. Nossa, eu gostei desse verde, eu não sei se tá bonito, mas eu gostei desse verde. Agora nós vamos mudar de cor. Enfim, uma hora o Dennis não aguentou mais, virou e falou, tchau, cansei. Muito bem, né, David? Parabéns, viveu. Aí, só que o Dennis ficou triste, ficou deprimido, ficou arrasado. Até que um belo dia, voltando um rolê, ele encontrou um menino. Acho que era show, sei lá. Se pensar não é bom pra isso. Um menino de 15 anos. Vai vendo. 15 aninhos, gente. Levou o menino, Steven, pra casa dele. Ele não queria que o Steven fosse embora. Eles passaram a noite juntos. E ele virou e falou assim, meu maior medo é que o Steven fosse embora. Eu tava tão desesperado que eu não sei o que me deu. Ele fala que todas as mortes dele, ele não sabe o que deu nele. Era um transe. Ele ficava em transe. Tadinho. Transtornado. Literalmente. Olha isso aqui. Pegou. Estrangulou. Ele tava dormindo, né, Steven? Ele estrangulou o Steven com uma gravata. Vê se pode. Gravata. Estrangulou, foi estrangulando. Não sou capaz de contar a história enquanto eu tô maquiando, como assim? Tá. Aí ele estrangulou com uma gravata, já lembrei. E pra ter certeza que o menino morreu, tipo, não quero que você vá embora mesmo, ele ainda afogou o coitado num balde. Ou seja, como se não bastasse.
Sejam sinceros, não é que ele estivesse vivo, mas pensa que agonia. Tipo, ainda tem que morrer afogado. Será que gostamos do laranja com o verde? Bem irlandês, né? Bem oposto à Inglaterra. Fuck the Queen. Não pode falar isso. Oh, I'm Irish. Será que isso foi um sotaque irlandês? Não, né? Enfim. Depois que ele fez isso, o que vocês acham? Ele amou. A companhia perfeita, uai. Não abre a boca. Caladinho, escuta tudo que ele tem pra falar. E aí ele se apaixonou pelo Steven. Porque ele me ouvia. Ai, nossa, um bom ouvinte. E aí ele fazia coisas macabras, tipo... Pegava ele, posicionava o corpinho dele igual uma boneca. Ai, minha boneca. Por que ele só não comprou uma boneca, né? Não, tem que matar a pessoa. Cometeu necrofilia, sim. Ele posicionava o corpo do Steven pra ficar conversando com ele. Ai, se divertindo total. Weekend at Bernie's. Meu Deus, versão real. Mas o que você imagina que acontece, né? Quando os dias vão passando e o corpinho vai fedendo. Começou a apodrecer, é claro. E aí o que acontece? Ele não sabia o que fazer. Ele não queria se livrar do corpo. Então primeiro ele foi tirando os órgãos e ia e fervia, cozinhava. Só que ele não fazia isso dentro de casa. Ele levava por algum motivo, ele achava que era melhor ferver no quintal. E os vizinhos sentiam um cheiro estranho, mas ninguém falava nada. E ele começou a tirar justamente o que apodrecia primeiro, que são tecidos moles. Então os órgãos, aí ele ia cortando pedaços da pele, do músculo que estavam apodrecendo. E ele ficava lá com a carcaça. Ai, meu amor da minha vida, ficaremos juntos para sempre. Até que uma hora, não, claro, né, não dá mais pra aguentar, nem ele mesmo tava... Mas eu fico pensando assim, gente, o cheiro... Mas não é o cheiro, só o cheiro pros vizinhos, assim, tipo, da casa. Mas o cheiro dele... Ele devia estar cheirando, esse povo... Não é, já que você tomasse muito banho... E é um cheiro que impregna. Que deve ter impregnado nele. Anyways... Que cor que eu quero passar agora? Pra ficar um negócio diferentão. Ah, então, aí essa hora que... Com a inteligência discretíssima que ele tem, né? Não sabia o que fazer com a carcaça, com os restos mortais de Steven. E ao invés de, eu vou enterrar, vou usar minhas habilidades de açougueiro. Não, acho que ele esqueceu que ele foi açougueiro. Ah, gostei disso. E... falou, meu Deus, eu não sei o que fazer. Não conhecia Elise Matsunaga, né? Aí ele falou, já sei, tive uma ideia esplêndida, ninguém pode ter uma ideia melhor do que essa. Ninguém, eu acho que uma ideia que é uma ideia, assim, maravilhosa, todos acham que essa ideia é ótima. Realmente seria a cara do Donald T fazer isso. Enterrar no chão da casa, que daí não seria enterrar, seria só colocar ele embaixo do assoalho, porque, então, essas casas, elas são feitas de madeira, e geralmente, às vezes algumas têm porão, e o assoalho da casa é todo tábuas de madeira. Ai, ele foi lá e fez isso. Ai, deixa eu colocar embaixo do assoalho, ninguém vai perceber. E olha, incrivelmente, ninguém percebeu. E Steven foi só a primeira vítima de várias. Ele ficou 2 anos nessa casa, fazendo exatamente a mesma coisa. Às vezes ele não matava, ele dizia que ele saía do transe e, tipo, conseguia se controlar e não matava, deixava a pessoa ir embora. Teve um menino que no depoimento falou, ele tentou me matar porque... Mano... O menino acordou, enquanto ele tava estrangulando, ele desistiu de estrangular, né? Aí o menino acordou e falou assim, que isso que você tá fazendo? Você tentou me matar? Aí ele, não, tava tentando te matar não, você mesmo, sozinho, dormindo, que se enrolou nas cravatas, veja só, eu só tava te ajudando, salvando sua vida, de você mesmo. Aí o cara, ó, vazou. Very smart, very, very smart.
Contem. Ah, outra coisa que ele fazia também é que ele queimava esses órgãos. Gente, o cheiro. Como é que o povo, né? Não fala nada, não bisbilhota. Assim, não vou julgar, porque eu realmente odeio saber das vidas dos vizinhos. Ah, realmente. Eu não tenho essa curiosidade. E eu acho que eu entendo, então, eles. Que eu, não quero. Se ninguém se mete na minha vida, eu não me meto na vida de ninguém. Mas eu sei que geralmente vizinhos gostam, né, de saber. Eu acho que é isso que me dá raiva, que o vizinho quer tanto saber. Eu acho que eu nem gostei dessa porcaria. Mas eu não quero apagar e começar de novo, não. Vai, é o que temos pra hoje. Enfim, ninguém suspeitava nada. Acho que no máximo reclamaram, tá muito fedido, um cheiro muito ruim, vem da casa dele. Aí ele ficou 2 anos, ele matou acho que 12 pessoas nesses 2 anos que ele ficou ali. Com esse mesmo método, estrangulava, afogava, pra ter certeza que o estrangulamento foi efetivo. E ficava com o corpo até que ele cansava do corpo, né, até que não dava mais. E aí ele ia enterrando no assoalho. Até que o assoalho não tinha mais espaço do apartamento inteiro. E ele falou, meu Deus, o que eu faço agora? Será que eu me livro desses corpos que estão aqui? Não precisa disso tudo. Vou usar as paredes. Vou usar os armários. Vou usar a lavanderia. E o cheiro ia aumentando. E as moscas. E aí ele usava só... Mano, vai ser porco pra lá, né? Poxa, mata, mas não... Brincadeira, gente. Mas seja limpinho, né? Podia ter sido mais limpo. Organizado, né? Não. Ai, não tô sendo capaz de esfumar essa bosta, né? Não, ele foi assim, quero ficar com todos. Todos serão meus. Diz que ele usava aqueles spray afasta-mosca, assim, sabe? Mas nada realmente que fosse tão efetivo. E aí ele falou, vou mudar de casa. Foi, mudou de casa. Só que ele arrumou, era norte de Londres ainda, mais norte ainda. E ao invés de ele mudar para um apartamento dele, ele resolveu mudar para uma pensão, tipo uma pensão, assim, eram apartamentos, era uma casa com apartamentos criados dentro dela. Aí, pelo que eu entendi, ele tinha assim a própria cozinha, o próprio banheiro, mas tinha áreas incomuns da casa. E não tinha quintal, né, assim, só pra ele. Eu acho que tinha uma área externa, pelo que eu entendi. Como que ele ia fazer? Só que diz ele que ele mudou justamente com a esperança de não matar mais, que ele sabia que era um problema. Ora. Que bom, né, que ele sabe. Isso não é normal, preciso parar. Mas é legal até, né? A pessoa tem uma consciência ali. Que tá doente. Ao invés de procurar ajuda, não. Eu só vou mudar de casa, que aí eu vou conseguir não matar mais. Claro, estamos aqui. Se estamos aqui, é porque ele continua matando mais. Então, como que foi esse processo? Agora sim, né? Melhorou. Ele tinha que se virar dentro da área do apartamento dele. Não tinha assoalho. Você vê que ele buscou dificultar pra ele mesmo, né? Não tinha assoalho, não tinha quintal. Tinha muita gente ali pra vigiar ele. Não que ele tivesse dado nenhum aviso. Ai, olha, me ajuda. Sou matadores anônimos. Eu não quero mais matar. Claro que não. Então ele tentou, né? Tipo, botar empecilhos pra ele não matar mais, mas é claro que não deu certo. Justamente, mesmo assim, ele continuou matando. E assim, é difícil subestimar a inteligência dele, né? Porque aí ele resolveu cortar. Ele continuava usando os armários, então, dentro da parte do apartamento dele, pra esconder, né? Debaixo de pia, essas coisas, o cadáver. E os órgãos, ele colocava em saco de lixo, aí ele tirava o saco de lixo pra rua,
pros latões de lixo, não. Ele usava sacos de lixo pra dar descarga. Descarga em sacola de lixo. Você não pensa, não? A pessoa, ai, será? Será que pode entupir o meu encanamento? Será que isso vai acontecer? Não, ele não pensa. Ai, até furei meu olho. Aí entupiu, claro. Aí chamaram o encanador, que de primeira não encontrou. Mas é porque, o que eu imagino que a primeira vez o encanador fez? Ele vai lá e no encanamento geral da casa, eles passam aquele trem de alta pressão pra desentupir, empurrar tudo mesmo, né? Lá pro esgoto principal, que é largo. Aí, claro, ele voltou a jogar os trem. Não bastou estar entupido só dessa vez. Ele podia ter ficado quietinho, né? Aí, claro, voltou a entupir. Aí chamaram o encanador de novo e falou, nossa, mas o que será que tá entupindo? Aí eles resolveram fuçar na casa de esgoto, né? No acesso ao esgoto da casa mesmo. Entrar lá pra ver o que é que tá entupindo. Aí eles acham, claro, as sacolas com restos mortais de seres humanos. Gente, acharam de tudo. E aí, o que acontece também? Um vizinho, aí sim, very smart, ligou lá e concreto. Porque justamente na noite anterior do encanador lá, ele tava super... O vizinho viu o Denis super encanado. Caraca. Com o encanamento entupido. E ele ficou lá fuçando e tentando tirar sacolinhas de lá. Só que ele não tirou tudo. Acho que ele não deu conta, sabe? De tirar tudo. Aí ele ligou os pontos e falou: isso não tá me cheirando bem. Apontaram, né? Eles apontaram, ó, aquele ali, é esquisitão. Não fala com ninguém. O apartamento dele fede. Porque não é possível que os moradores ali não estavam sentindo, né? Então eu imagino que eles devem ter falado que fedia. A partir daí, diz que o Denis, o próprio Denis diz, eu acho que, né, que eu acho que tá na biografia dele, que ele foi pro trabalho no dia seguinte e falou pros colegas de trabalho dele, né, ó, se eu não aparecer aqui amanhã, provavelmente estarei preso ou morto. E aí ele chegou em casa desse dia do trabalho, não havia dúvidas, estava lá o inspetor de polícia, né, inspetor-chefe de polícia, pra levar o bonito embora. Ó, tem umas perguntas, você vai responder. Posso ver seu apartamento? Acho que tinha mandato, né, sei lá. Aí deixou ele entrar, falou, perguntou das sacolinhas plásticas. Aí ele falou, eu não sei nada a respeito, né, dos restos de humanos nas sacolas plásticas. Aí o inspetor, né, poxa, a pessoa já tem o tino, né, já tem experiência. Falou assim, não, vai, corta o lero aí, vai, fala pra mim. Cadê os corpos? Cadê o corpo? Porque ninguém sabia que tinha corpos. Sabia que tinha corpo, né? Aí falou, aí ele de boa, assim, acho que ele aceitou o destino dele, sabe? Foi pego e é sobre. Então, tudo sacola plástica ali na cozinha. Na cozinha e na lavanderia. Aí eles ficaram chocados, porque aí ele super colaborou com a polícia. Que ele falou, foi pego, é sobre. Vocês gostaram? Eu não. Achei que ficou uma bosta. Depois eu prometo que eu faço uma maquiagem mais bonitinha, porque eu juro que eu faço, viu? Uns negócios bonitinhos. Enfim, aí ele então contou que ele tinha matado umas 15 pessoas e que se ele não tivesse sido pego, provavelmente ele ia continuar matando. Ele contou da outra casa, ele contou como que ele escondeu os corpos na outra casa e os oficiais ficaram assim, chocados. E apesar de tudo isso, ele alegou que ele era inocente. Tipo, o cara admitiu tudo. Ele falou, não, eu sou inocente porque eu não bato bem na cabeça. Que ele tava em transe e ele não conseguia parar. Mas você vê que ele sabe o que ele tava fazendo. Tipo, é diferente. É uma psicopatia, assim. Não é como se ele não soubesse o que tava fazendo na hora do ato. Mas isso tudo, tipo, as mortes se passaram entre 78 e 82. Não, 79 e 81. 79 e 81. Nessa época, gente, o júri ainda não
se sensibilizava tanto com essas questões de saúde mental, né? Ele não comprou essa narrativa e ele... Na verdade, eu acho que... Não, é porque assim, ele não comprou, mas metade comprou, porque eles ficaram indecisos. Então é isso, agora que eu lembrei. Eles ficaram indecisos e o júri não conseguiu tomar a decisão. E aí quem teve que decidir, então, foi o próprio juiz. Aí o juiz decidiu que ele era culpado e ia passar muitos anos na cadeia. Não lembro quantos anos que ele foi condenado. Só que eles têm o direito de... Tem direito a condicional, ele teve direito a condicional em 2008. Aí ele não conseguiu, ainda bem, né? Porque ele disse que não ia parar de matar, que se ele não tivesse sido pego, ele ia continuar matando, sabe? Então, que bom que não conseguiu. E ele faleceu em 2018. Então, esse é o caso do Denis. E na casa dele, acharam também as notas que ele fazia referente às vítimas. Então, nome, como que tinha conhecido, onde que ele escondeu, né? Então ele pegava os dados da vítima, como que ele conheceu, quem que era, tudo mais. E onde que ele escondeu, o que que ele fez, se ele cortou, se ele queimou, sabe? Ele era todo, menino, com esse negócio. Um diário de anotação, diário das vítimas. Dos psiquiatras que foram consultados, 2 alegaram sim insanidade mental dele, né? Porque ele faz atitudes desconexas das emoções, né? Desconectadas das emoções. E assim, mesmo que ele seja considerado, né? Mesmo que entendam que ele realmente não tem controle sobre si, ele realmente é incapaz, isso não quer dizer que ele tá apto a viver em sociedade, né? É polêmico isso, mas não quer dizer, né? Então, às vezes tem que ficar numa instituição, né? Num presídio específico, mas aí eu sei que a gente entra em outra seara que não nos compete, porque é muito complicada, e a gente vai ficar aqui discutindo milhões e milhões e milhões de anos. Mas enfim, então realmente não, você vê que ele é alguém que não dava pra pra gente deixar por aí, certo? Na prisão, ele continuou escrevendo muito, assim, ele escrevia muito sobre si, um diário ele manteve, e falando muito de si. E gravou, conseguiu levar gravador, gravar. E ele queria escrever um livro, né, da autobiografia, fazer uma grana com isso. E ele foi impedido. Tanto é que esse livro só foi publicado depois que ele morreu. Porque aí ele não ia fazer dinheiro com isso. O que vocês acharam desse caso? Vocês já tinham ouvido falar desse caso? Super interessante. Me contem aí nos comentários. Pode falar assim, ai, fala de tal serial killer, fala de tal caso, casos brasileiros, vou trazer também. Vocês estão achando que eu não vou trazer? Vou trazer. Se eu continuar fazendo isso, sei lá. Por enquanto, tô fazendo isso pra me distrair. E eu acho que eu não vou mais fazer assim, nesse estilo de luz baixa. Eu gostei, que eu acho que deu um... Na hora que eu vejo a gravação, eu acho que deu um quê íntimo, né, aconchegante. Mas eu acho que pra fazer maquiagem... Ah, que a bateria tá acabando de novo. Olha só como eu sou muito preparada. Resolvi passar um nude. Mas até que eu gostei do resultado. O que vocês acharam? Fazer assim? Assim? Até a próxima.